Gálatas 5. Estava estudando com os irmãos em rancharia, tá bem? E pediram um estudo e ainda quiseram enfatizar mais no assunto de pentecostalismo. E eu tenho este estudo que eu dei na sexta, eu gostaria de deixar com os irmãos. O fruto do Espírito Santo é diferente dos dons dos sinais. E os dons extraordinários são inferiores ao fruto do Espírito Santo. O livro de Gálatas foi escrito por causa de infiltrar nas igrejas na Galácia o entendimento ou a falsa doutrina que nós entramos em Cristo pela graça, mas mantemos-nos em Cristo pelas obras de obediência à lei de Moisés. E essa doutrina foi sanada em algumas igrejas na Galácia, eu espero. Mas aquela doutrina ruim que o Paulo falou em Gálatas 1 é um outro evangelho e não é um alternativo. Não é um evangelho alternativo. Não é uma coisa parecida com a verdadeira, o verdadeiro. Então, no livro de Gálatas, para tirar isso da mente deles, em Gálatas 5, ele compara as obras da carne como fruto do Espírito, que não tenham nada a ver uma com a outra. Em capítulo 5, versículo 19, diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E pararemos aí. Então, versículo 3 do capítulo 3 de Gálatas, Paulo pergunta a eles: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Se Deus começa a salvação pela graça, pelo Espírito, nós vamos terminar aquilo que Ele começou com as obras da carne, as obras de obediência à lei, as nossas boas intenções? Não. O que Deus começa, Ele continua e Ele finda. As obras da carne são uma, e as concupiscências e tudo da carne não herdarão do reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aí esse é muito superior, muito maior, pois vem de Deus. Como foi lido hoje de manhã em Isaías 55, os meus pensamentos não são nos céus. Como está mais alto o céu do que a terra, assim os meus pensamentos mais altos do que os céus. Então, tem os dons do Espírito Santo, os dons e sinais extraordinários, e também tem o fruto do Espírito Santo. Parecem que os dois, tanto os dons dos sinais, dons extraordinários,
e também o fruto do Espírito, os dois vêm da mesma fonte, o que quer dizer Deus. Mas há grandes diferenças entre os dons e o fruto do Espírito. E para nós hoje precisamos distinguir os dois e precisamos perguntar a nós, cada um a nós mesmos: eu tenho o fruto do Espírito Santo na minha vida? Não quero perguntar a nós: será que eu tenho os dons dos sinais? Porque esses são muito inferiores dos dons do fruto do Espírito Santo. E são muito inferiores na sua manifestação. Os sinais extraordinários, maravilhas, milagres, curas, expulsão de demônios, línguas, podem ser manifestos por pessoas nem crentes. Em Mateus 10 nós encontramos os nomes dos 12 apóstolos e encontramos junto com estes, é Mateus 10, é o que eu falei 10. Deus escolhe os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarão e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E ele assim fala os nomes dos 12, e nós encontramos, versículo 4, Judas Iscariote, aquele que o traiu, junto com esses 12. E ele enviou estes para não ir pelo caminho dos gentios, nem entrar em cidade dos samaritanos. Mas ele fala em versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Judas, aquele que traiu Jesus, era um dos 12 discípulos. Ele recebeu igualmente dos outros o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade. Ele tinha essa autoridade. A Bíblia não mostra ele exercendo essa autoridade, mas ele foi dado a autoridade junto com os outros 11. Porém, em João, capítulo 6, vamos gastar um tempo em João, capítulo 6, Jesus chama ele por um nome que não é de filho de Deus. Em João 6, versículo 70. 6, 70. Respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? Que nome para chamar o seu próprio filho? Um diabo. Em João capítulo 12, virando a página, é outro nome que Jesus usa para Judas. Versículo 6, 12 e 6. Ora, ele lhe disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O Espírito Santo inspirando João a escrever, lembrar que Judas quis melhorar o sacrifício da Marta que servia, e Lázaro lá, e Maria dando aquele unguento e ungindo os pés de Jesus. O Judas achava melhor do que isso de dar o dinheiro para o pobre, mas ele não tinha cuidado do pobre, mas era um ladrão. Jesus chamou ele um diabo. João escreve que ele era um ladrão. E João 17, versículo 12, na oração de Jesus: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome.
tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão no filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Judas foi manipulado por Satanás a entregar o santo e inocente Jesus. Cristo não guardou Judas até o fim. Judas é um diabo, chamado um ladrão. Jesus não guardou ele até o fim, porque parece que não era um deles. Foi manipulado por Satanás, mas ele tinha autoridade de fazer os dons extraordinários. Por isso podemos concluir que os dons extraordinários podem ser manifestos por incrédulos. Não é prova que alguém é cristão. Temos o caso do Velho Testamento, o Balaão. Foi revelado a palavra do Senhor pessoalmente. O Espírito Santo veio sobre ele, capacitando ele a falar profecias verídicas. Isso é em Números 24, 2 a 9. E também no Novo Testamento, em João 11, temos o caso de Caifás, que não parece um cristão. Ele também deu uma profecia verídica, Deus dando a ele a capacidade de profetizar. E isso era uma evidência do dom extraordinário. Mas Balaão não era um profeta de Deus. A Bíblia chama ele um adivinho. Um adivinho é um sacerdote ou um líder religioso que se compra para ele fazer uma coisa para você. E ele foi comprado para fazer a vontade dos ímpios em amaldiçoar o Israel. Em Apocalipse 2,14 referencia-se a Balaão, que ensinou o povo de Deus a cometer fornicação. Mesmo ele conhecendo o Espírito Santo e tendo seus olhos abertos, Deus não o ouviu quando ele orou. E como ele morreu? Pela espada do povo de Deus. Em Números 24, 3 e Deuteronômio 23, 5 e 6. E também Números 31, 8. Balaão era um adivinho declarado e alguém que era um exemplo de tropeços e abominações. Apocalipse 2, 14. Vou ler essa. Na carta às igrejas. A igreja em Pérgamo, Deus está dando instrução, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Balaão ensinou Balaque de fazer as coisas imundas. Por ele ser um homem de tropeços e abominações, por ele ser um homem de engano e de erro, mas que recebeu a palavra do Senhor pelo próprio Espírito Santo, podemos concluir que os dons extraordinários podem ser manifestos por incrédulos. Não parece coerente essa ideia para nós, mas a Bíblia está mostrando que os incrédulos podem fazer dons extraordinários, sinais e maravilhas, milagres, expulsão de demônios. Mas como que o Satanás vai expulsar os seus próprios demônios? Acho que ele faria tudo para enganar. E ele não vai fazer coisas coerentes. Podemos concluir que os dons extraordinários podem ser manifestos por incrédulos. Em Mateus 24 e 24, Jesus, falando do fim do mundo, naquela época,
Ele está mostrando como que vai ser trabalhoso a tribulação. Ele fala dos falsos cristãos, os falsos cristos e falsos profetas. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais, e prodígios, que se possível fora, enganariam até os eleitos, os escolhidos. Falsos cristos e falsos profetas podem imitar os dons extraordinários de sinais e prodígios. Podem fazer os dons de profetizar, podem fazer curas e falar ousadamente a ponto de convencer uma multidão. Nessa mesma época, Apocalipse, voltando para lá, capítulo 13, Apocalipse capítulo 13 nos dá uma janela para olhar e ver o que vai acontecer no fim. E nós temos a besta que foi dado poder pelo dragão. Versículos 4, 5, 6, 7 e 8. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Nota o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nações, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você notou que poder tem a besta? Foi dado poder pelo dragão, mas fez tantas maravilhas, blasfêmias, fez uma guerra contra os santos e venceu os santos. Que obra grandiosa, que sinal, que maravilha, que comprava a atenção de todo o povo. Então, irmãos, ele era de Satanás. O poder que ele recebeu para fazer essas coisas veio do dragão, aquele velho dragão, Satanás. Mas foi sinais, foi provas, proezas, milagres, maravilhas. Foram, verdadeiramente. Fez uma guerra, mas contra os santos ele não vai ganhar. Porque nós somos mais que vencedores. Mas ele venceu-os. Ele tirou a vida deles. Não tirou a salvação deles, graças a Deus. Amém? Mas deu a maneira para eles entrarem na presença do Senhor. Mas foi dolorosa morrer de carne. De fato. Mas ele tinha dons, tinha sinais. E não era um convertido. Nem todos que têm os sinais ou fazem os sinais são cristãos. Vocês lembram do caso quando Moisés foi chamado para ir a Faraó e pedir que ele livrasse o teu povo? Lembra que Deus fez um sinal por ele pela vara, jogou a vara no chão e tornou ser no que? Uma serpente. E os magos, Janes e Jambres, conforme Judas que fala os nomes desses, também fizeram a mesma. Jogaram as varas no chão e tornaram em ser serpentes também. Depois Moisés pela vara, é interessante eu ler esse caso hoje de manhã.
Era a vara de Moisés, mas Moisés não jogou a vara, nem fez as coisas. Arão jogou a vara. Era a vara de Moisés, mas Arão, que foi usado como profeta de Moisés. Mas ele usou e tornou a água em sangue. E os magos de Faraó fizeram a mesma. Qual era a primeira praga? Os magos fizeram o mesmo. A segunda praga, os magos fizeram a mesma. Então isso quer dizer que nem todos os sinais, nem todos que fazem sinais são de Deus. Satanás tem poder para enganar, nem todo sinal ou prodígio é do Espírito Santo também. Nem podemos afirmar que só os verdadeiros fazem os sinais e prodígios. Parecem que vêm de Deus esses poderes, mas não são sempre de Deus. Expulsar demônios em nome de Cristo, profetizar em nome de Cristo e fazer maravilhas no nome de Cristo são evidências dos dons extraordinários. Em Mateus 7, muitos, irmãos, não diz alguns, não diz aos poucos, mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não fizemos maravilhas em Teu nome? E Jesus, o Filho de Deus, quem não pode mentir, falou que o meu Pai dirá no último dia: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Muitos serão nessa situação de fazer operações, fazer dons extraordinários que são semelhantes ao Deus, mas não são de Deus. Não verifique, não olhe na sua vida, mas eu parei de fumar. Que feito! Eu lembro que não procura de recolher e relembrar na sua mente. Mas eu andei eu fiz uma coisa que eu não poderia fazer antes. Não depende em obras, grandes feitos, a sua salvação. O fruto do Espírito é diferente dos dons do Espírito. Você já viu alguém imitar o fruto do Espírito? De crer em Cristo, de arrepender dos pecados, crer verdadeiramente em Cristo, ter a paz interna diante de Deus, temperança, mortificação da carne, vitória para servir o Senhor até o fim. Já viu alguém imitar essas coisas? Por isso, o fruto do Espírito é superior aos dons extraordinários. O fruto do Espírito é diferente dos dons do Espírito. O fruto é somente do Espírito Santo e nunca são imitados, e não vem de qualquer fonte. O fruto verdadeiro do Espírito Santo é exclusivamente para os que são chamados eficazmente por Deus ao arrependimento e à fé em Cristo. Vamos ver isso em Atos 2, no dia de Pentecostes. Marcelo pode ler para nós Tito 3, 5 a 7. Atos 2, 38 e 39 e Tito 3, 5 a 7. Pode ler primeiro. Amém. Obrigado pela leitura. Essa passagem mostra que a salvação verdadeira começa com a santificação do Espírito Santo, a renovação, a lavagem do Espírito de Deus pela palavra. Deus que faz essa obra. E
e nos chama pela sua palavra, que Ele nos prepara para receber, e somos feitos novas criaturas do lado de dentro. Então não procurem convencer-se a si mesmo que você tem a salvação por causa de uma coisa externa. Uma coisa externa, uma coisa que você fez, que é os dons do Espírito Santo, ou dons de Deus, ou qualquer dom que você acha uma maravilha, mas vê se tem a nova criatura, como que em Atos 2:37, ouvindo da pregação de Cristo, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? O que estava aí com eles? Estavam compungidos em seus corações, algo dentro, compungiram-se e perguntaram: que faremos, irmãos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em referência ou para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Novamente eu friso: os que se arrependeram e creram em Cristo devem ser batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Eu friso, eles receberam não os dons do Espírito Santo, mas receberam o próprio dom, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. A regeneração de um novo homem, o homem interior. Você foi levado a ser convicto dos seus pecados, compungidos no seu coração, levados a reconhecer a condenação do seu pecado, e Cristo foi manifesto pelas Escrituras, que é o Salvador dos pecadores que se arrependem. Conhece arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Isso é no interior. Porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados quem? Os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E estes perseveram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí tinham uma paz, uma compaixão, temperança, benignidade, mansidão, fé e gozo e paz interno no coração. Tem coisas externas, e essas coisas externas atraem a atenção nossa e do povo de fora. Mas o que está de fora tem que entender, pode ser manufaturados, podem ser fabricados pela própria carne, pelo próprio Satanás, pelo um discípulo que foi chamado um diabo, filho da perdição, que Jesus não guardou até o fim. Ele tinha autoridade de fazer essas coisas, e os pessoas abertamente nem convertidas eram Janes e Jambres, Balaão, etc. Fizeram maravilhas, milagres, mas nem por isso eram de Deus. Mas o que vem de um coração novo, aquele que é uma nova criatura, e tudo se fez novo, do interior para fora, onde que tem o amor, não pelos pobres necessariamente, nem pelos que estão morrendo no hospital, um amor meloso, mas um amor
que vela para o bem, de pregar o Evangelho, o amor da santidade, o amor que leva para mortificar a carne e seguir quem é o amor e amar a Ele, quem nos amou primeiro, de buscar de ser como Ele é, em santidade. Em santidade, é isso. Como esses perseveravam na doutrina dos apóstolos, assim nós podemos conhecer quem é de Deus, quem não é de Deus, porque pelos frutos conhecem a árvore. Mateus 7,20 que ensina isso. Pelo fruto do Espírito Santo ser somente de Deus, Jesus ensinou que conhecemos uma árvore pelo fruto. Não conhecemos uma árvore pelas folhas. As folhas podem se enganar e enganam. Eu gosto de jardinagem e quando eu tinha um jardim no meu escritório, um grande pedaço de terra, eu plantava 11 horas, entre outras coisas, e aí eu tinha de tirar as ervas daninhas. E tinha umas ervas daninhas que pareciam igual das 11 horas. Tinha até flores, não tão grandes e tão lindas quanto as 11 horas, mas aí estavam. E pareciam pelas folhas, pareciam tão iguais. Mas quando brotavam as flores, aí poderia saber melhor qual é o verdadeiro, qual não é. Pelo fruto ou pela flor se conhecem as árvores, mas não sempre pelas as folhas. Tiago ensinou a mesma. Nós lemos Mateus 7,20. Alguém tem aí, pode ler para nós? Um irmão. Mateus 7,20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Tiago ensinou a mesma coisa em Tiago 3,11, perguntando: a figueira não produz azeitonas, nem na videira figos, do mesmo manancial não vem água doce e amargosa. A figueira não produz azeitonas, nem na figueira figos. Os dons extraordinários podem ser exteriorizados até por incrédulos, mas o fruto vem somente do Espírito Santo, que o produz no coração do seu povo. E você tem um coração novo? Tudo se fez novo? Não que você sentia uma êxtase, umas borboletas no fundo da barriga, ou tinha um calafrio, mas no coração foi mudado, regenerado pelo Espírito, tem fruto do Espírito. Isso é o importante em todo este assunto. Tem aquele Espírito que testifica que com seu Espírito que é de Deus. Tem aquele Espírito de Deus na sua vida, testificando com teu Espírito que você é de Deus, que leva você a clamar, Abba, Pai, ter um relacionamento com Deus pela sua palavra. Tem isso é o importante. 1 João 4:1, o apóstolo João está ensinando as suas crianças na fé, de provar a cada espírito. Não creiais em todo o espírito. Como Paulo falou em Gálatas 1, que há muitos que vão dizer, já tinha muitos pregando outro evangelho que não era uma alternativa, e deveria de ser amaldiçoado se fosse anjo ou se fosse apóstolo pregando outro evangelho. O João fala também, versículo 1 de 1 João 4: amados,
Não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Já desde o tempo da igreja primitiva, já tinha o Espírito de Anticristo já operando. E como é que sabe um do outro? Pela doutrina. Não pelas obras de justiça é fato, mas não pelas obras de maravilhas, milagres, dons extraordinários. Como que sabe se um espírito é de Deus ou não? Pela sua doutrina. Aquele que ensina que Deus encarnou-se em Jesus. Este é de Deus. E aquele que não ensina é do Anticristo. Pelo que ensina, pela doutrina. Por isso, a gente viu em Atos 2, quando foram batizados 3.000 e perseveravam na doutrina. O que você crê importa. E o que você crê que combina com as Escrituras é o correto. Não. Uma revelação, eu vou ensinar uma doutrina, mas condiz com as Escrituras, condiz com o Cristo que ensinou dele mesmo. Uma vida dirigida pela doutrina bíblica é a prova do fruto. O fruto é a prova. E qual prova e o que prova o fruto? Desculpe, a prova é pelo fruto e o fruto é a doutrina, não nas coisas exteriores, a não ser de uma vida conforme a sã doutrina, em espírito e em verdade, adorando Deus em espírito e em verdade. Este é fruto suficiente que alguém é de Deus. A vida obediente à doutrina será uma vida fazendo-nos conformes a Jesus. Romanos 8:29 mostra que o propósito da salvação é de conformar-nos à imagem de Cristo. E Cristo obedeceu tudo que Deus, o Pai, deu a Ele a fazer e ensinar e a fazer. Amém? Até que ponto? Até a morte. E morte de cruz. Tem alguém aqui que já resistiu à carne? E a tentação da carne, já se mortificou a carne e levou sangue para fazer isso? Então temos muito para crescer ainda na imagem de Cristo. A prova divina que alguém é de Deus é se está se conformando à imagem ao obediente Jesus. Pelos frutos e não pelos dons extraordinários, os verdadeiros são conhecidos. Como é que você tem? Pela possibilidade dos dons extraordinários serem manifestos até pelos incrédulos e pela singularidade do fruto do Espírito Santo ser somente como os em Cristo, podemos destacar uma grande diferença entre os dois. Podemos concluir também que o Espírito Santo é muito mais excelente do que os dons extraordinários. Paulo falou em 1 Coríntios, para terminar, Primeiro Coríntios 12:28, e a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura todos são apóstolos, são todos profetas,
Eu pergunto, todo mundo foi profeta? Todo mundo foi apóstolo? Não. Todos eram doutores? Não. Todos eram operadores de milagres? Não. Tinham todos o dom de curar? Não. Falaram todos em diversas línguas? Interpretaram todos? Não. Então procurai com zelo os melhores dons. Os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E o qual é o mais excelente? Uma vida que nos leva à imagem de Cristo. Ao amor. O amor verdadeiro. Não, mas aquele que aceita. Você crê nisso? Mas eu te amo do mesmo jeito. Você crê dessa maneira oposta dela? Eu amo do mesmo jeito. A gente anda de mãos dadas. O amor verdadeiro não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Mas se amar vai importar a verdade? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos amar e corrigir do erro. E ensinar o verdadeiro. Velar e zelar. Procurar de levar a pessoa a obedecer a doutrina verdadeira. Porque Deus é Espírito, e importa a Ele que os que o adorem, o adoram em Espírito, que tem aquela nova natureza, que comunga com Deus por Cristo, pelo Espírito, e em verdade. A verdade importa muito. Você tem o que é mais excelente do que os dons extraordinários? Você tem? Arrependei-vos se você foi convencido do seu pecado. Se você foi convencido da sua necessidade de ser condenado e sentiu a culpa dos seus pecados. Que Deus seja misericordioso em manifestar a ti também o Salvador dos pecadores que se arrependem. Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por aqueles que se arrependem, para que nele fossem feitos a justiça de Deus. Amém? Que Deus abençoe.